Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. O programa que é feito especialmente para vocês. Liguem e participem. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Bom, os senhores sabem, a Liga Friburguense de Esporte está agora com a Copa da Amizade, Geraldo Leão, né, a 10ª Copa da Amizade, e tivemos agora no dia 25 lá, no campo de São Pedro, o Grêmio, na categoria Sub-15, o Grêmio e o Stuqui ganhou o Grêmio de 2-0. Na categoria Sub-7, na categoria Sub-17, o Stuqui ganhou o Grêmio também de 4-3. O São Pedro venceu o Saudade de 2-1 na categoria Sub-15 e na categoria Sub-17, CIEP e Saudade empataram em 0-0. No próximo dia 8 de novembro, lá no campo do Stuqui, no próximo sábado agora não vai ter rodada em função do feriado de 2 de novembro. No dia 8, na categoria Sub-15, Grêmio e São Pedro, na Sub-17, Grêmio e CIEP 480. E também na categoria Sub-15, Stuqui e Saudade, e na Sub-17, Stuqui e Saudade. Bom, eu quero passar uma informação que tem pais de atleta, familiares de atletas e pessoas que estão cobrando e exigindo que o atleta federado jogue essa competição.
Eu quero explicar aos senhores que o atleta federado não pode participar dessa competição. Primeiro, porque ele é federado e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro proíbe o atleta federado participar dessas competições. Segundo, que essas competições é feita para os atletas onde não tem condição de participar em outro lugar. Então, nós fazemos essa competição para esses atletas. Os federados já participam das competições da federação. E até porque também existe aí uma diferença desproporcional de um atleta para outro. Um está sempre treinando porque ele é federado e o outro, né, o treino do outro é com menos intensidade. Então, fica uma diferença desproporcional. Além da proibição da federação, o atleta federado não pode participar dessa competição. Não adianta os senhores exigirem, não adianta os senhores ficarem zangados, porque isso são ordem. E ordem, nós aprendemos que tem que ser cumprida. Então, eu gostaria que o pai desses atletas federados, os parentes e o próprio atleta entendesse essa situação. Nós não deixamos jogar por não querer que jogue, não é porque realmente não pode jogar. Perfeito? Bom. Tivemos agora, né, minha gente, os últimos acontecimentos, ou o último acontecimento, né, foi a eleição da presidente Dilma. Chega ao fim, pelo menos temporariamente, o sonho de Aécio Neves e seus seguidores que vem na reeleição de Dilma Rousseff o início de mais 4 anos de pesadelo. À frente de um governo marcado por escândalos tenebrosos, a presidente enfrentará o desafio de governar um país dividido politicamente, resultado de alianças estapafúrdias que acabaram prejudicando aliados em suas pretensões aos governos estaduais e que certamente cobrarão a conta nos próximos anos. Levará para seu próximo mandato a rejeição de cerca de metade do povo brasileiro, envergonhado por ver seu país ostentar alguns dos piores índices de desenvolvimento social em uma das democracias mais corruptas. Com certeza, a presidente não contará com o beneplácito da oposição. E a tendência é cada vez mais virem a público escândalos na Petrobras e em outros setores governamentais. Como fazer reforma no Estado, na Previdência, na política, com os mesmos elementos que aí estão há décadas no poder. Difícil fazer essas reformas. A presidente Dilma, reeleita com a diferença de apenas 3 milhões de votos, apenas uma Salvador de diferença, perdeu no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, regiões mais produtoras e que seguram o PIB do país. Ganhou estrondosamente nas regiões que vivem das doações do governo. Francamente, tenho pena, porque depois de 12 anos de governo petista, a região continua paupérrima para sempre. Só com a reeleição de Dilma, as regiões produtoras sabem que já estão perdendo. Com elas, perdem também nossa democracia e todo o país. É muito triste. O Brasil merece os pêsames. Saiu da campanha de 2014 pior do que entrou. Perdeu mais do que ganhou. As feridas ainda abertas sangrarão e doerão por algum tempo. As baixas cobrarão seu preço com juros. O cenário é mórbido, azedo, fétido. As baixas, se falta água em tantas cidades, como fazer para lavar tanta sujeira? Eu não sei como é que vai fazer para lavar essa sujeirada toda que está aí. O Brasil sobreviveu, não há dúvida, mas partido ao meio. Suas duas metades não se escutam e se odeiam. Culpa do vale tudo, culpa do tudo ou nada, e a intolerância venceu a isso tudo. É triste,
mas é a verdade. Não adianta as pessoas dizerem que não é isso, porque essa é a pura verdade do último acontecimento. Infelizmente, não é, doutora Tabata? Nildo, infelizmente é uma situação que nós tínhamos esperança de que fosse mudar, mas que não começou, que não mudou. E as consequências desse cenário político, né, começou ontem com a queda do valor da Bolsa, com o aumento do dólar. Hoje o STF já mandou o Zé Disseu cumprir a pena em casa. Por que não aproveita e manda todos os bandidos? Só bandido rico da cúpula é que vai para casa? Manda todo mundo para casa, então, cumprir a pena. Tá aí. Eu não tenho nem que falar, tamanha a minha indignação. Então já começou, a senhora acabou de dizer que já começou. Medida provisória dá calote nos direitos do trabalhador. Já começou. Vamos lá. Quando a medida estiver vigorando plenamente, qualquer ação, inclusive a trabalhista, que não estiver averbada na matrícula de um imóvel, não terá validade para terceiros. Ao apagar das luzes no Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff edita a medida provisória 656, que, segundo a sua emenda, cuida de matéria econômica financeira, de matéria tributária e de criação de um novo título de crédito. Em momento algum, como legalmente deveria fazê-lo, menciona a nova sistemática sobre a compra e venda de imóveis e sua repercussão no direito processual civil, artigos 10 a 17. Tal omissão é bastante estranha, pois o artigo 62, letra B, da nossa Constituição veda a edição de medidas provisórias em matéria de direito processual civil. Veda, mas ela faz. Quando a medida estiver vigorando plenamente, qualquer ação, inclusive a trabalhista, que não estiver averbada na matrícula de um imóvel, não terá validade para terceiros. Ou seja, os credores, que são os trabalhadores brasileiros, não conseguirão alcançar este imóvel. Com isso, construtoras, incorporadoras e agentes financeiros do setor imobiliário, que são os bancos, na maioria, ficam isentos do pagamento de dívidas fiscais, civis e da Justiça do Trabalho, podendo vender seus imóveis sem qualquer restrições. Tal medida vai de encontro às normas do Conselho Nacional de Justiça, que recomendou a apresentação da certidão à Justiça do Trabalho nas escrituras, com a finalidade de proteger os trabalhadores, geralmente as pessoas mais humildes do povo brasileiro, de fortes grupos econômicos como bancos e indústrias da construção civil. Isso é uma recomendação da CNJ 3/2012, que ela agora mudou tudo isso. Além disso, ao invés de desburocratizar a compra e venda de imóveis, a medida provisória cria uma nova certidão para os registros de imóveis, tornando onerosos esses registros que atualmente são gratuitos, aumentando, assim, de forma desmedida, a receita dos donos de cartório de registro de imóvel. Quer dizer, ela é presidente. Ela pode tudo. Né? Ela pode tudo e ela é presidente de quem manda, de quem prejudica o povo. E já começou. A doutora Tabata acabou de falar, eu já mostrei aqui, e ela já começou a fazer o que ela bem entende. E, infelizmente, não sei, a gente tem aí uma porção de dúvidas sobre essa eleição que terminou agora. Não se pode falar nada ainda, mas eu acredito que num futuro vai se poder falar alguma coisa, porque acredito que alguma coisa virá aparecer para o povo brasileiro. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Alguma coisa sobre isso, doutora? Sem comentários. Sem comentários. Bom, eu recebi aqui uma comunicação do Hospital Raul Sertã. Uma pessoa precisa fazer uma ultrassonografia transvaginal.
A paciente precisa, ela esteve no hospital essa semana agora, e a paciente precisa voltar lá no Hospital Raul Sertã, no mês de dezembro, para ver qual a data que será marcado o exame. A paciente compareceu no Hospital Raul Sertã agora, no dia 22 de outubro. O que causou estranheza é que a clínica Examina tem uma sala dentro do Hospital Raul Sertã e no carimbo é colocado o endereço da rua General Osório 324, que é o hospital. E a Examina é na rua General Osório 291. Eu não consigo entender nada. Como é que pode um laboratório que não é público, é particular, ter uma sala dentro de um hospital público? E não tem nada de escondido, porque quando eles dão o papelzinho, está aqui, eu trouxe, está aqui, ó, está o carimbo aqui da Examina, botando o endereço do hospital, está aqui, ó, Rua General Osório 324. Isso é uma entidade particular funcionando dentro de um órgão público. E esse exame é cobrado, lógico. Se a pessoa que faz pelo SUS, a pessoa não paga porque é o SUS, mas o SUS paga a Examina. E a Examina paga alguma coisa por usar aquelas dependências do hospital? Fica aqui uma pergunta no ar. E um exame desse, que a pessoa precisa fazer com urgência, foi agora no dia 22, tem que voltar em dezembro para saber quando vai fazer o exame, que provavelmente, dia 22, provavelmente, né? Só vai fazer no ano que vem. Essa é a situação de Nova Friburgo, é a saúde de Nova Friburgo, é o Hospital Raul Sertã, e que eles vão para a televisão, ou às vezes para o rádio, ou às vezes para esses programas que fazem as perguntas que eles querem, entendeu? Para dizer que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo funcionando. Aí, doutora Otávio. Nildo, é um absurdo, né? Uma empresa, né? Uma clínica particular usando as dependências do Raul Sertã. Poxa, se o SUS paga para que você faça os exames dos médicos públicos daqui de Nova Friburgo na empresa, que ela ceda um espaço lá na coisa dela. Agora, não veio usar de forma gratuita as dependências de um prédio do nosso município, né? E uma empresa com fins lucrativos, né? Com certeza. Com certeza. E aí fica o prefeito de Nova Friburgo querendo tirar entidades sem fins lucrativos que usa as dependências do município há mais de 60 anos, que tem mais de 80 anos de fundação, querer botar na rua. É brincadeira. Eu vou colocar para os senhores aqui agora. É triste, mas a gente tem que colocar. É uma vergonha esse governo que aí está. O prefeito Rogério Cabral publicou no Diário Oficial o cancelamento unilateral do termo de permissão de uso das salas usadas pela Liga Friburguense de Desporto. É isso mesmo. Vou ler de novo para os senhores entenderem. O prefeito Rogério Cabral publicou no Diário Oficial o cancelamento unilateral do termo de permissão de uso das salas usadas pela Liga Friburguense de Desportos na Avenida Alberto Brauli 223. Permissão essa dada pelo ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto e ainda, a mando dos militares, o subprocurador Rodrigo de Lima Carvalho, a mando dos militares, o subprocurador Rodrigo de Lima Carvalho, através de uma notificação extrajudicial, determinou o prazo de 30 dias para desocupar as salas. Isso aí, né, em outras palavras, é uma ordem de despejo. Com a ameaça que o município, revestido do poder de polícia, que lhe é peculiar, promoverá, por intermédio do atributo da autoexecutoriedade, a referida desocupação, com auxílio de força policial, caso necessário, além de eventuais medidas judiciais cabíveis. Olha, minha gente, tem muita gente que está me ouvindo e está achando que isso aqui não é verdade. Isso aqui é a pura verdade. Isso aqui que eu acabei de dizer para o senhor agora, eu tenho o documento assinado por esse cidadão, subprocurador Rodrigo de Lima Carvalho. E tenho também o documento
assinado pelo prefeito Rogério Cabral, cancelando unilateralmente o termo de permissão do uso das salas usadas pela Liga Friburguense de Esporte. Então, isso aqui é pura verdade, eu tenho essa documentação está toda aqui em meu poder. Está aqui, ó. Está tudo aqui em meu poder. Se alguém tiver dúvida, está aqui a notificação extrajudicial, está aqui o documento assinado pelo prefeito Rogério Cabral e está aqui o Diário Oficial publicado. Se alguém tiver dúvida, está aqui as ordens. Bom, vamos lá. As ameaças são assustadoras. Nem na época, minha gente, da ditadura, as coisas eram resolvidas dessa maneira. Não eram, não, porque eu vivi essa época. E o prefeito Rogério Cabral, coitado, pela idade dele, ele não viveu essa época. As ameaças são assustadoras. Nem na época da ditadura as coisas eram resolvidas dessa maneira. O senhor Rodrigo de Lima Carvalho está totalmente equivocado com as suas ameaças. Ninguém invadiu nada. As dependências foram cedidas pelo município dentro da legalidade e com toda a documentação correta. E a entidade está cumprindo fielmente o que está determinado no contrato, senhor Rodrigo e prefeito Rogério Cabral. Não é assim que as coisas funcionam. A notificação extrajudicial, os senhores verem só, a notificação extrajudicial está datada de 26 de dezembro de 2013. 26 de dezembro de 2013. E a decisão do prefeito Rogério Cabral está datada de outubro do ano de 2014. Eu tenho até a data que precisa que ele assinou esse documento. Se eu escrever, aqui, ó, 3 de outubro de 2014, está aqui, ó, o documento. Termo de rescisão unilateral à permissão de uso firmada junto à Liga Friburguense de Esportes na forma abaixo. O argumento do prefeito é que ele mudou a sistemática do município e ele precisa daquelas salas. O senhor pode até precisar daquelas salas, prefeito, mas o senhor não pode botar uma entidade mais antiga de Nova Friburgo, fundada em 1925, quando o senhor nem pensava em nascer, na rua. Isso é ordem de despejo. Nem o senhor e nem o seu subprocurador têm essa autoridade. Ordem de despejo, quem tem autoridade para dar é a justiça. E quando o senhor diz aqui que precisa daquelas salas por causa da mudança, por que o senhor não vê as outras entidades? Folia de Reis tem sala. Não sou contra quem tem, não. AF tem sala. Lions, que é uma entidade que tem dinheiro, tem sala. E tantas outras que por aí está, que não me interessa dizer agora, que isso vai aparecer aqui num futuro. Em consequência, bom, aqui eu estava dizendo o seguinte, a notificação extrajudicial está datada de 26 de dezembro de 2013. E a decisão do prefeito Rogério Cabral está datada de 3 de outubro de 2014. Percebe-se que realmente é uma desorganização generalizada que existe nesse município. Ou o secretário se antecipou e desde dezembro ele deu a ordem de despejo para a Liga e esqueceu de mandar entregar, ou o prefeito resolveu agora, não sei. Isso é uma confusão deles dois, que eles é que podem vir a público e explicar. O programa está aqui, está aberto, o espaço está aberto. Eles é que têm que explicar. Isso para mim aqui é uma bagunça generalizada, né? Porque parte isso de uma administração pública, onde tem procuradoria, tem tudo lá para tomar conta disso tudo e saem uns documentos desses. É inacreditável isso, mas é verdade. Os documentos estão em meu poder. Em consequência, a Liga Friburguense de Esporte, através do seu presidente José Sérgio Nieto, que sou eu, distribuiu uma ação contra o município de manutenção de posse com pedido de liminar de tutela antecipada. Então, aos nossos desportistas friburguenses, eu quero dizer o seguinte: cabe a mim, como presidente da entidade, defender os direitos da entidade. E qual é a minha obrigação e o que eu tenho em mãos
para fazer, para defender a entidade. E entrar na justiça e discutir esse problema na justiça. Ingressei com uma ação de manutenção de posse para que a Liga permaneça ali ou em outro lugar. Só não pode ir para a rua. Só não pode ir para a rua. E vamos aguardar o desenrolar da justiça, como essa situação vai ficar. Por hora, a Liga não está na rua, não vai para a rua, quem vai decidir isso é a justiça, e tenho quase que certeza que dificilmente vai botar uma entidade mais antiga de Nova Friburgo na rua, até porque vai ter que jogar tudo na rua, não sei onde eles vão botar. E será que vão acabar com o esporte amador de Nova Friburgo? Por quê? Não sei. A Liga Friburguense de Esporte, fundada no ano de 1925, sempre usou dependências do município desde 1969, pois é a entidade mais antiga que sempre desenvolveu o esporte amador em Nova Friburgo. Quando da catástrofe, no ano de 2011, a Liga Friburguense de Esporte teve suas dependências invadidas pela água e perdeu todo o seu acervo. Encontrava-se localizada, à época, no prédio público atrás do Centro de Arte, onde funcionava a Câmara Municipal de Nova Friburgo, desde 1969, que a Liga estava alojada ali nesse endereço, fazendo um total de 45 anos ali. E esse endereço é ali, todo mundo sabe, na Praça Getúlio Vargas, 71 Fundos. Como presidente da entidade, tentei resolver o problema com o ex-prefeito Heródoto Bento de Mello. Apesar de diversas solicitações, nunca fui recebido pelo citado senhor. E as minhas solicitações, meus amigos, são sempre feitas por escrito e protocoladas na prefeitura, não são feitas de boca. Eu não faço nada de boca, tudo meu é escrito e protocolado. Posteriormente veio o governo do ex-prefeito Sérgio Xavier e que também nunca me recebeu, ignorando o problema da entidade. No governo do ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, que sensibilizou-se com a nossa situação e nos cedeu 2 salas na Avenida Alberto Braune 223, ali na antiga rodoviária, do lado da prefeitura, que estavam sem condição de habitabilidade. E com a sua ajuda e diversas doações, conseguimos fazer diversas obras, montar a sede da entidade, onde tivemos o ato de reinauguração, uma bela festa, com a presença de diversas autoridades e o vice-presidente Adilson Ferreira, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, onde a entidade é filiada. Nunca assisti na cidade de Nova Friburgo um ato arbitrário como este, promovido pelo prefeito Rogério Cabral. Atitude completamente deselegante, antidemocrática, anulando um ato de um ex-prefeito, prejudicando uma entidade séria e respeitada por vingança, perseguição ao seu presidente, que sou eu, José Sérgio Nieto. Prefeito Rogério Cabral, o senhor precisa analisar as suas decisões, atitudes e a responsabilidade que cabe à autoridade máxima do município. Esta atitude foi realmente deprimente. Além dessa administração não fazer nada para ajudar o trabalho com as crianças carentes, o esporte amador e os moradores de rua tenta, por vingança idiota contra a minha pessoa, acabar com o esporte amador da cidade. É realmente uma pobreza e muita falta de governabilidade desse poder executivo do nosso município. Prefeito Rogério Cabral, no ano que a Liga Friburguense foi fundada, em 1925, o senhor nem era nascido e nem tinha pretensões de vir ao mundo. Hoje, acobertado pelo seu cargo de prefeito, na tentativa de uma vingança pelo trabalho que desenvolvo na cidade com muita seriedade e credibilidade, vem com seu ato irresponsável com a pretensão de me atingir e, na realidade, prejudicando os nossos desportistas e as nossas crianças. Senhor prefeito,
A Liga Friburguense de Esporte distribuiu uma ação de manutenção de posse com pedido de tutela antecipada, pois a Liga Friburguense de Esporte não pode ser jogada na rua, muito menos com ordem de despejo com um prazo de 30 dias, através de um documento datado do ano de 2013 por uma pessoa que não tem essa autoridade. Senhor prefeito, mesmo não parecendo, neste país ainda existem leis que têm que ser respeitadas e cumpridas, inclusive a nossa Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Prefeito, o senhor não é o dono da verdade. Senhor prefeito, a sua divergência é com a minha pessoa, resolva o problema comigo. Não venha num ato covarde pensando que vai me amedrontar, porque não é por aí, prefeito. Envolver a Liga Friburguense de Esporte, entidade que presido com muita honra, e prejudicar os nossos desportistas, principalmente as nossas crianças, é realmente uma covardia e um ato desesperador da autoridade máxima do município. Que tristeza, mas é que tristeza mesmo. Como é de minha obrigação, defenderei a Liga Friburguense de Esporte de qualquer ato covarde e constrangedor até as últimas consequências. Se os senhores pensam que vão me amedrontar, se os senhores pensam que vão me calar, estão muito enganados. Não vão me amedrontar, não vão me calar, e eu vou defender essa entidade enquanto o presidente for até as últimas consequências. Doutora Tabata. Bom, Nildo, essa ação foi distribuída na Vara Comum de Nova Friburgo, no Fórum de Nova Friburgo. Está tramitando na segunda vara civil, não é isso? Que ela caiu. E nós agora estamos aguardando a decisão do juiz da segunda vara civil com relação ao pedido da liminar para a manutenção da Liga na entidade. Que o ato cometido, como o Nildo já disse, foi um ato arbitrário, né? E a gente entende, como qualquer um que conhece a história do Nildo aqui no programa, entende também que é pura perseguição. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Nós estamos aqui toda terça-feira, a partir das 19h30, para levar essas informações aos nossos telespectadores e mostrar como a situação está no nosso município. Por exemplo, toda semana eu trago algumas cartas que publica na Voz da Serra e, por sinal, cartas interessantes, pessoas do povo que escrevem e o jornal A Voz da Serra publicam essas cartas, e eu trago aqui umas cartas que eu entendo ser muito interessantes e que a população precisa tomar conhecimento. Por exemplo, no dia 25/27, agora do dia 10, foi sábado e domingo passado, que o jornal transita, tem uma carta aqui, o título é Trânsito e Comportamentos. É com o coração de mãe que escrevo esta nota. Me causou grande comoção o atropelamento e desenlace do jovem Mateus no Prado semana passada. Gostaria de deixar o meu sincero pesar para esta mãe e familiares por perder de forma tão estúpida um jovem com tanta vida pela frente. Alerto também para os pseudogrupos de utilidade pública das redes sociais em ter cuidado na forma de se referir às vítimas de ambos os lados. Por trás de tragédias como estas, existem amigos, pais, mães, avós. Então, antes de escrever levianamente, apurem os fatos. Independente de estar ou não na pista, uma vida foi ceifada por excesso de velocidade e imprudência, que se tornou banal naquela via. É hora de as autoridades cobrarem com mais rigor as barbaridades que ocorrem nas madrugadas de Nova Friburgo, ou vamos fingir que nada está acontecendo. Essa carta foi assinada pela senhora Adriana Boy. Tem outra carta que diz: ocupação de bens imóveis. Sabe aquela casa que o governo demoliu perto da fábrica Aga, onde estavam morando um bando de desocupados, drogados e outros bichos? Pois bem, estes mesmos agora estão em novo endereço, na rua Prudente de Moraes, no bairro Vila Nova. Encontraram ali um novo lar,
é ótimo, por sinal. Perto do centro, perto da polícia militar, perto do bombeiro, perto dos hospitais, um verdadeiro achado. Só falta saber se as autoridades irão providenciar melhorias no bairro. As ruas de paralelo estão esburacadas, as calçadas estão na mesma situação e precisando de capina. Isso tudo é para melhorar o acesso dos desocupados, dos drogados que ali agora residem. Por que os moradores estão cansados de implorar atenção? O pior de tudo é um sentimento coletivo de impotência. O cidadão fica sem saber a quem recorrer, quem poderá nos defender. Nesse país, exatamente nesse município, só Deus e a Deus. Assinado, senhor Cleverson Overney. Cartas importantes, doutora Otávio. Com certeza, não é? Essa, então, perfeita. Duas cartas importantíssimas que as pessoas colocam as suas posições. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem uma outra também aqui, ó. Jornal da Voz da Serra, do dia 25, dia 27. Estacionamento. Todos sabemos a dificuldade de circulação de carros em nossa cidade. Excessos de carros e vias sem condições de grandes mudanças para melhorar o fluxo. O ordenamento de estacionamento realizado pela Prefeitura encontra grandes dificuldades de resolução. Para isso, criou-se o estacionamento rotativo, para tentar resolver o problema de estacionamento e criar uma maior rotatividade. Áreas demarcadas para estacionamentos permitidos, pagos ou não, foram criadas, tais como para motos, deficientes, idosos, órgãos públicos, sem placa oficial, essa de órgão público não tem placa oficial, e descargas. Não vi ou sei se existem placas para a venda de carros ou carros com pisca-alerta que podem parar em qualquer lugar. Demorei 3 semanas para conseguir uma autorização de idoso, indo a 3 lugares diferentes para consegui-la. Quase sempre encontro carros não autorizados nestas vagas, com vendedores de carros e caminhões de carga fora do seu horário autorizado. Para que criar vagas privativas se elas não são respeitadas? Estes fatos acontecem no centro da cidade, em plenas praças centrais. Se não houver fiscalização, para que criar estas vagas? Estou pensando em comprar um pisca-alerta mais potente e uma placa de vende. Talvez assim eu consiga estacionar meu carro na minha vaga. Assinado, senhor Gustavo Pinto de Faria. Exatamente o que o senhor Gustavo Pinto de Faria mandou para o jornal. A carta que ele mandou é exatamente o que acontece, doutora. Se você for ali na Praça Getúlio Vargas, ali em frente à padaria, como é que é? Santa Isabel, não é isso? Ali perto do Shopping Castelinho. Aquilo ali é carro para vender de fora a fora. Você não tem estacionamento ali. 25239705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Entende-se como nepotismo o uso da máquina pública em proveito próprio ou para praticar atos que levam ao favoritismo de parentes ou amigos que direta ou indiretamente usufruam vantagens e outras benesses à custa dos cofres públicos que muitos representantes do povo permitem-se conceder no exercício do poder. Isso é o Jumonte. Nova Friburgo está cheio de nepotismo. No Brasil, os governantes vêm agindo em causa própria, nomeando parentes e amigos para os serviços públicos. Não estamos a propalar a inacessibilidade de cargos públicos aos parentes dos administradores. Isto porque, se por um lado é certo que não é dado ao administrador público valer-se de seus poderes administrativos para colocar parentes, por outro lado, não menos certa é a ilação de que os cargos públicos são acessíveis a todo brasileiro. O simples parentesco não impede o acesso ao cargo público, desde que devidamente concursado, lógico. Nenhum cidadão é eleito para deliberar em causa própria, mas para agir dentro dos limites da lei e da ética, da moralidade pública e da vontade popular.
Caso não haja leis para coibir atos como nepotismo, faça-se a lei. A sociedade não suporta mais o nepotismo, que se tornou uma ferida aberta na democracia brasileira. Cabe aos nossos vereadores em propor uma emenda à lei orgânica, cujo trâmite são estabelecidos no artigo 29 da Constituição Federal. Com a emenda, certamente a prática do nepotismo deverá ser extirpado em nosso município. Para que isso se torne realidade, devemos mobilizar toda a sociedade civil em cobrar, junto aos vereadores, que apresente a proposta de emenda à lei orgânica, proibindo a contratação de parentes nos órgãos públicos. Se isso acontecesse, seria maravilhoso, né, doutora? Nossa, fala aí um pouquinho, doutora. Aqui em Friburgo, então, seria um espetáculo, porque ó, o que tem de político colocando parente para trabalhar na Câmara Municipal e na Prefeitura é vergonhoso. E nepotismo. Sabe o que seria interessante também? Se fazer uma revisão do Código Penal e colocar lá pena de 30 anos para o caso de nepotismo. Aí o Brasil tomava jeito. Queria ver se tinha alguém que ia ter coragem de botar parente lá se tivesse a condenação de 30 anos. Não. 2523-9705. Participe aí do nosso programa. Senhor Carlos Frotero, obrigado pela sua participação. Ele colocou aqui para mim. Parabéns pelo programa. Niedo, a minha comprou há 2 meses um fogão novo de 4 bocas numa loja aqui na cidade, pagou à vista, 2 dias depois o fogão foi entregue. A gente instalou, e a minha esposa passou a usá-lo normalmente. Só que há 2 semanas atrás, aí pelas 8 horas da manhã, sem que ninguém estivesse usando o fogão, o vidro estourou. Minha mulher foi na loja onde ela comprou e lá foi informada que a garantia não cobre o vidro do fogão. Isso é verdade, doutora Tabata? Seu Carlos, a garantia pode não cobrir o vidro do fogão, mas se ele estourou sem uso, é porque houve algum problema na fabricação dele. Então seria interessante que o senhor procurasse um advogado da sua confiança, se dirigisse à defensoria, alguma coisa assim, e propusesse uma ação contra o fabricante do produto, porque para um vidro estourar sem utilização, provavelmente alguma coisa foi feita de errado na fabricação desse fogão. Senhor João Luiz do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo e equipe de trabalho de vocês. Niedo, a presidente Dilma, no seu discurso logo após a vitória, falou que a sua prioridade é o combate à instalação e à reforma política. Niedo, é uma vergonha esse bando de partidos políticos. A Câmara Federal é composta de 28 partidos e o Senado quase 20. Sustentar esses bandidos todos quebra qualquer país. Além dos salários dos parlamentares e da multidão de assessores, ainda tem o fundo partidário, verba de lideranças, etc, etc. Agora, eu não acredito que essa reforma partidária vai sair, porque ninguém quer perder a boca e eu ia me esquecendo. Enquanto o país existir o câncer do PMDB, nada vai para frente. Você não acha? Concordo, seu João Luiz, perfeitamente, né, doutora Tabata? Verdade. Com essa sua colocação. É perfeita. Dona Marta do Periceu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa, Niedo. O país está rachado, esse governo, para governar, vai ter que fazer milhões de concessões, lotear os ministérios, lotear cargos de segundo escalão, etc, e etc. E você sabe o que os partidos políticos fazem quando recebem para compor com o governo? Só para exemplificar, recentemente o PR, Partido do Garotinho, recebeu o Ministério dos Transportes e instalou dentro do Ministério a sede do PR, Partido da República, e roubaram milhões e milhões. E o PDT recebeu o Ministério do Trabalho e Emprego e fez a farra da criação de centenas de sindicatos. Niedo, esse país tem jeito. Eu sempre disse isso, continuo dizendo e vou repetir. Para mim, o Brasil não tem jeito. Pode botar a pessoa mais honesta que for no mundo como presidente da República, que não vai resolver o problema do país. Por quê? O país é um país
corrupto. Não tem jeito. A corrupção tomou conta em todos os órgãos, em todos os setores, em todas as camadas. Concorda, doutora Tabata? Perfeito. Né? Vai ser muito difícil. Muito difícil tirar esse país dessa situação. Senhor Fernando de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, pior do que a reeleição do PT, só é a continuidade do governo Rogério Cabral. Friburgo virou caso de calamidade pública. O secretário de Saúde, vereador Luiz Fernando, nervoso e esbravejando pelos corredores do Hospital Raul Sertã, falava para quem quisesse ouvir que o prefeito Rogério Cabral, com a reforma administrativa, terminando com a Fundação Municipal de Saúde, passando para a secretaria, deixou a saúde no CTI. Ele agora controla todos os recursos da saúde. O secretário não tem mais autonomia nenhuma. É o mesmo que colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É verdade, essa mudança foi exatamente para isso, para esse controle passar todo para o prefeito, sair ele acabou com a divisão dos controles financeiros. Ele quer mostrar serviço, né? Não é, doutora? Quer mostrar serviço. Ele quer mostrar serviço. 2523-9705. Participei do nosso programa. Boa noite, Niedo. Meu nome é Gisele. Sou moradora do Paissandu. Fiquei sabendo que no próximo dia 6 de novembro, a Prefeitura vai realizar uma licitação para contratar uma empresa de viagem que irá servir à Secretaria de Educação e outros setores da Prefeitura. O valor do contrato é de R$400 mil. Será que alguém sabe informar em que exatamente consiste esse valor e o intuito dessa contratação? R$400 mil em agências de viagem? Isso não parece boa coisa, não. Falei, dona Gisele, eu vou até ver isso aí, porque eu estou meio desinformado sobre mais 400 mil em agência de viagem. Vamos ver quem vai viajar, né, doutora? Titi, papai. Senhor Lucas de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, gostaria de parabenizar-lhe pelo programa. Amigo, o que está acontecendo com a nossa sociedade? No domingo, assistimos mais uma vitória do PT. É triste verificar que no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que foram os dois estados que deram a vitória a Dilma, pessoas ainda acreditam nas mentiras do PT. Como podem essas pessoas não terem um pingo de respeito por si mesmas e compactuarem com esses escândalos que todo dia são descobertos? Acho, não tenho certeza, que pior do que os políticos são os eleitores. Seu Lucas, o senhor não tem certeza, mas eu tenho certeza. Pior são os eleitores. E o senhor pode ter certeza. Ainda vem muita coisa por aí, muita coisa vai vir à tona, vai acontecer muita coisa, né, doutora? Com certeza. Aguardem os próximos capítulos. É isso aí. Dona Luzia de Olaria, obrigado pela sua participação. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pelo programa, Niedo. Niedo, a minha amiga comprou um apartamento pela Caixa Econômica Federal, assinou o contrato, deu em torno de R$30 mil de entrada e as prestações são em torno de R$1.400. Só Niedo, que a minha amiga, que é leiga nesse assunto, não assinou todas as linhas do contrato, que muitas delas são pegadinhas. Agora, já chegaram para ela quase R$40 mil de taxas extras, que ela não tinha conhecimento. Eu queria saber da doutora Tabra que se ela não tiver condições de pagar essas taxas e e reincindir o contrato da compra, ela recebe tudo que já deu. Doutora Tabra. Dona Luzia, a gente teria que dar uma olhadinha no que rege esse contrato no lateral da Caixa, porque no caso de uma rescisão, na maioria dos casos a devolução do dinheiro que foi pago é devolvido sim, mas não na sua integralidade. Sim, proporcionalmente em torno de 80%, de 70% a 80%. Então seria legal dar uma olhadinha no contrato e ver o que ele está falando com relação a isso. Boa noite, Niedo, e parabéns pelo programa. Meu nome é Sebastião e moro no Cônego. Gostaria de registrar minha revolta com a falta de planejamento nessa cidade, onde já se viu colocar a avenida que liga Olaria ao centro em meia pista
para asfaltar em plena sexta-feira, na hora do rush. Isso é uma burrice. Burrice, seu Sebastião, é muito pouco que o senhor está colocando, né? Isso é uma idiotice, isso não tem nem classificação. É coisa de gente despreparada. Senhor Paulo de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que povo sem vergonha, mesmo sendo sabedor de todas as safadezas do PT. Nesses quase 12 anos, votaram pela continuidade desse governo. Meu Deus, depois do mensalão, que a gente achava que eles iam se superar em roubalheira, eles fizeram pior ainda com a Petrobras. Desviaram bilhões de dólares e ficou tudo provado. E mesmo assim, o povo reelegeu esse governo maldito. Niedo, pior do que os políticos, só o eleitor. Concordo, seu Paulo, plenamente com o senhor. Não são todos, lógico, mas 50 mil votaram nela, né? No primeiro discurso da presidente Dilma, ela disse que ia transformar o Bolsa Família em 50 mil Bolsas Família. Gente, se você diminuir o Bolsa Família, você está diminuindo o pobre. Se você aumenta, você está aumentando o pobre. Ela não tem nenhum interesse em diminuir a pobreza, ela quer aumentar a pobreza. E os paupérrimos lá do norte vão continuar paupérrimos, né, doutora? Porque aí em 12 anos eles não fizeram nada para aquela gente de lá. Dona Neuza do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua coragem. Niedo, ontem à noite eu assisti um programa na minha TV local, onde o entrevistado, ou melhor, o paparicado era o prefeito Rogério Cabral e o apresentador, que de imparcial não tem nada. Babava o ovo do prefeito o tempo todo. Puxa-saco, de tão comprometido, se tornava ridículo. O prefeito mostrava em fotos todas as obras que ele está fazendo. Disse que não gasta quase nada em mídia. Por isso é que o povo não está sabendo das suas realizações. Só mostrou obras que nem do governo deles são, como Praça do Suspiro, Academia ao Ar Livre, que já existia, creches antigas, etc, etc. Niedo, foi uma cena patética. Que sofrimento nosso povo está passando, é verdade. E ainda tem gente que se presta para entrevistar e mostrar essas imagens, né? O que a gente vai fazer? O ser humano é assim. Seu Josué do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, é assim que o atual governo quer incentivar o esporte, despejando até a sede da instituição que representa o esporte na nossa cidade? É por esses homens insensíveis, como o nosso prefeito Rogério Cabral, que o nosso esporte não vai para frente. Ah, seu Josué, o senhor falou perfeito. Se depender dele, da equipe dele, coitado do esporte amador de Nova Friburgo. Agora, esses esportes que traz dinheiro, esses eles gostam. Entendeu? Niedo, sou morador de Conselheiro Paulino e trabalho em Olaria. Meu nome é Ronaldo. Ontem, pela manhã, não consegui embarcar no ônibus Olaria Conselheiro, porque só tinha uma nota de R$50 e o cobrador não me deixou entrar, dizendo que não tinha troco. A passagem já é cara e ainda temos que passar por esse constrangimento. Até que valor a empresa é obrigada a ter o troco? Não são 20 vezes o valor da tarifa? Eu não sei, eu acho que dinheiro é dinheiro, eles têm que dar o troco. O que a senhora acha, doutora Tabata? Niedo, existe uma regulamentação que diz que realmente seria 20 vezes. Algumas empresas usam 20 vezes, outras empresas usam 10 vezes. Mas dinheiro é dinheiro e tem que ter passagem. Se ele não tivesse ali, que ele pegasse provavelmente até o final, onde o senhor fosse desembarcar, o troco para lhe dar. Ele não podia, ele impedir que o senhor transitasse no ônibus, o senhor entrasse no ônibus. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Nessa época da seca, aumenta a incidência de incêndios florestais e queimadas país afora. Várias são as inconsequentes ou criminosas práticas do homem atear fogo à vegetação que terminam por provocar incêndios com irreversíveis danos ao meio ambiente. Apesar dos prejuízos causados todos os anos
pelos incêndios e pelas queimadas, até hoje o país não dispõe de brigadas aéreas equipadas com aviões cisternas para combate aos focos de incêndio, como acontece em outros países. Na realidade, somente com o despreendimento dos bombeiros, dos brigadistas e dos voluntários, fica muito difícil ou impossível combater com eficiência a força destruidora das chamas. Você vê, nós estamos num país com 12 anos de governo do PT e nós não temos isso ainda. Nessas épocas do ano é essa luta que se vê, são esses brigadistas, esses voluntários, os próprios bombeiros arriscando as suas vidas, sem material para trabalhar, sem nada para trabalhar, tentando apagar esses fogos de incêndio nesses altos de morro, nessas montanhas, nessas matas. E o Brasil, ninguém tem, o Estado não tem, ninguém tem, eles nem pensam nisso. Sabe por quê? Porque são eles que saem de lá para vir apagar esse fogo. E que se dane que vai queimar a floresta, o que vai queimar, o que não vai queimar. Eles não estão nem aí para isso. O negócio deles é muito diferente. Mas é muito diferente mesmo. Quer que se dane o meio ambiente, quer que se dane isso tudo. Em rápida reflexão sobre o que se ouve do aborto, em pleno século XXI, ignora-se que esta prática é, no mínimo, covarde, egoísta e sectária. Odiernamente, é público e notório que o aborto nega a possibilidade de vida a um ser em início de desenvolvimento para o nascimento. Errônea a opinião sobre a autonomia da mulher em conceder a vida, pois, na verdade, o poder que ela possui de parar o que já foi concedido traz consigo o ignóbil sentimento dos que defendem a eutanásia sectária, onde o indivíduo, por conta de debilidade de saúde, deixa de ser produtivo à sociedade e não deve permanecer entre nós. Todos temos direito à vida, inclusive o feto, desde o primeiro dia de concepção. Imagino o que poderá acontecer se for aprovada a lei do aborto e o SUS fornecer esse serviço. Esse serviço, para mim, isso não é um serviço à população. Hoje, o tempo de espera por uma cirurgia pelo SUS é de 6 meses a 1 ano. Na data marcada será feito um aborto ou um homicídio. Qual a diferença? Nenhuma. Qual a diferença? Será, minha gente, que os médicos defensores da vida aceitarão serem classificados de aborteiros do SUS? Nossa E senhora. aí, doutora Tábua, o que a senhora acha desse assunto? Se eu fosse médica, eu teria vergonha, porque vai me desculpar, eu sou completamente contra o aborto. Sou a favor, sim, da legalização do aborto em caso de extrema necessidade, quando a mãe, que hoje já é o aborto que já se permite, quando o feto é anencéfalo, que ele não possui cérebro, ou quando é vítima de estupro. Até quando é vítima de estupro eu ainda tenho minhas dúvidas. Agora, simplesmente abortar porque não quer aquele filho, faz igual nos Estados Unidos, vira lá, arruma uma família e dá para aquela família criar, porque você não pode tirar a vida de um ser que não tem culpa, não pediu para vir ao mundo. Uma vergonha provar alguma coisa relacionada ao aborto. Todos estão preocupados com a falta de água, mas não vejo ações. Aguardam que comece a temporada de chuvas e só, não tem mais nada. Vocês não vê ninguém movimentar nada, estão aguardando a chuva. Hoje, as ações educativas poderiam ser vinculadas pela Agência Nacional de Águas, como: feche a torneira do chuveiro enquanto estiver se ensaboando. Lave o carro com balde e não com mangueira. Telefone para os órgãos responsáveis quando notar algum vazamento de água na rua. E, principalmente, aos órgãos responsáveis: tomem providências quando receberem alguma notificação. Os alertas já deveriam ter começado. As pessoas querem colaborar, mas não sabem como. Não tem instrução nenhuma, não tem nada, e a água está acabando, e cada dia está piorando mais, né, doutora? Uma vergonha. Uma vergonha isso, gente. Pelo amor de Deus, ninguém faz nada, ninguém toma uma providência. É revoltante o que a gente vê nesse país.
Dona Carmen de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, como já me habituei a ligar para o seu programa, todas as terças-feiras, quando eu não consigo ligar para o seu programa, fico triste, Niedo. Tenho 79 anos e sou uma das 40 milhões de brasileiras que vivem de minguada aposentadoria que recebe. E todo esse processo eleitoral, Niedo, nenhum dos candidatos a presidente da República, principalmente os dois que chegaram ao segundo turno, deixaram alguma esperança para os aposentados em relação ao fator previdenciário. Você tem alguma esperança, Niedo, disso acontecer? Dona Carmen, eu escutei alguma coisa sobre o fator previdenciário falado pelo candidato Aécio Neves. Ele deu uma explicação lá do fator previdenciário e falou em algumas modificações. Mas como foi assim, uma explicação rápida, feita em debate de televisão, ele também não foi muito profundo quais seriam essas mudanças e se essas mudanças realmente ajudariam ao aposentado. Agora, a presidente eleita, em momento nenhum, eu pelo menos não vi ela falar de fator previdenciário. A senhora viu, doutora? Não. Alguma coisa? Mas do Aécio a senhora viu, né? Tudo bem. Senhor Elcimar de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, quais são os eventos esportivos que a Liga tem realizado ou não tem realizado eventos algum por não estar recebendo mais o subsídio da Prefeitura? E por que dentro do orçamento do município não é colocado mais o subsídio da Liga? Meu amigo, nós fazemos todos os anos, há 10 anos, nós fazemos a Copa da Amizade, que hoje é chamada Copa da Amizade Geraldo Leão, que foi um baluarte do esporte amador e que veio a falecer. Então nós fazemos todos os anos essa Copa. Temos muita dificuldade em fazer, até porque algumas Copas nós conseguimos alguns patrocínios de empresários. Depois os patrocínios foram parando, nós voltamos nos empresários e cada um daria uma desculpa. Hoje nós não temos patrocínio nenhum. Hoje nós estamos fazendo agora, fizemos a 9ª Copa, estamos fazendo a 10ª Copa da Amizade agora, não tem nenhum tipo de patrocínio, a gente se cotiza entre nós, entre os clubes, para pagar a arbitragem e estamos fazendo, e as crianças estão lá, estamos fazendo a Sub-15 e Sub-17, logo que acabe, vamos fazer a Sub-11 e Sub-13. A Prefeitura não tem patrocínio, não tem nada, não ajuda em nada, não adianta, a gente nem tem acesso lá. Porque eu ainda agora, eu coloquei aqui, até a sede da Liga, o prefeito fez aí um ato arbitrário de cancelar o que o ex-prefeito tinha nos dados. Então eles têm uma implicância comigo, não gostam de mim, mas não têm coragem de resolver o problema deles comigo. Querem resolver com a entidade que eu presido. Esse é o caminho totalmente errado e que eles com certeza não vão chegar a lugar nenhum, porque não vão me amedrontar e eu não vou deixar de defender a entidade. Então a gente faz com as nossas possibilidades e a gente participa lá, a gente divide lá e faz lá aos trancos e barrancos, mas a competição sai. Essa que está acontecendo esse ano é a 10ª Copa da Amizade, até porque a gente não consegue fazer mais nada, porque a Liga não recebe nada, não tem nenhum recurso, não tem nenhum tipo de recebimento. Senhor Paulo de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou aposentado por invalidez. Só que sem carteira assinada, porque já sou aposentado, trabalho numa firma há 8 anos. E agora tive um problema de saúde e fiquei internado usando até fraldas. Quando voltei, fui mandado embora. Eu tenho algum direito? Doutora Tabata, por gentileza. Ô, seu Paulo, o senhor pode tentar compor alguma coisa com a empresa, porque o que acontece? Como o senhor é aposentado por invalidez, o senhor realmente não pode ter a sua carteira de trabalho assinada, porque se isso chega ao conhecimento do INSS, a sua aposentadoria por invalidez ela é cessada na hora. Como o senhor teve um problema de saúde e por isso o senhor foi mandado embora, o senhor tem que compor ali administrativamente com a empresa, porque nem procurar a justiça
o senhor vai poder, porque vai ficar muito complicado em virtude de ser aposentadoria por invalidez. Senhor Hélio do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, semana passada a Inter TV fez no Jornal do Meio-Dia uma reportagem falando da legalidade da autarquia de trânsito. Inclusive o presidente da Jari, Dr. Lorival, falou, mas não convenceu ninguém a respeito do órgão que ele preside. A Jari, ele disse que já julgou quase 300 recursos de multas e deferiu 29, ou seja, 29 multas foram canceladas. O doutor Lorival só trabalha um dia por mês, como que ele julgou essas multas todas. Senhor Hélio, eu assisti a reportagem do doutor Lorival, e o doutor Lorival deu as explicações da Jari, que a Jari nunca teve anulada, sempre fez o julgamento, sempre julgou, e tem os processos, tem tudo lá para quem quiser ter acesso. Se tem alguma dúvida lá, vai lá, pede um acesso, eles mostram, o doutor Lorival mostra, não tem problema. Agora, se ele trabalha 1, 2, 3 vezes por mês, eu não sei lhe dizer, o senhor está dizendo aqui que é uma vez, mas eu acho que ele deve trabalhar o necessário para executar o trabalho dele, entendeu? Muito obrigado aí pela sua participação. Dona Maria de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, não desista da Liga, não. Porque graças às suas realizações no esporte amador, os meus 2 netos não são marginais. Será que esse prefeito e o secretário de esporte são loucos ou imbecis? Dona Maria, obrigado aí pela sua participação. A senhora colocou, será que o prefeito e o secretário de esporte são loucos ou imbecis? Bom, as ordens vêm do prefeito, né? O prefeito foi que anulou o ato do ex-prefeito Demerval. O secretário, coitado, ele cumpre as ordens porque ele é obrigado a cumprir as ordens para garantir seu emprego. Porque se ele não cumprir as ordens, ele vai perder o seu emprego e não tem interesse nenhum em perder o emprego daquele, né? Um emprego que paga razoavelmente bem, né, doutora? Quem é que vai querer perder um emprego daquele? Ninguém. Todo mundo quer um empreguinho daquele, né? Quem não tem condição de sobreviver sem aquilo. Quem tem condição de sobreviver sem aquilo, quem tem uma aposentadoria, ou quem estudou e trabalhou para isso e hoje tem uma vida legalizada financeiramente, não precisa daquilo. E nem precisa ser capacho de ninguém. Mas quem precisa disso tem que aturar e receber essas ordens. Aposentados reclamam que os seus proventos diminuem a cada ano, o que exige muita reflexão, que começa pela necessidade de organizações sindicais reunirem seus representados para discutirem a apresentação de reivindicações, entre as quais o percentual de reajuste a ser colocado no orçamento. Como numa campanha salarial, sem dizer quanto quer ganhar, o aposentado tem sofrido prejuízos. Ainda há tempo de se cobrar emendas ao orçamento, mas não de forma isolada. Com a mobilização das categorias, o resultado será positivo. Precisa também, né? Os aposentados também precisam, né, se unirem, precisa ver o seu sindicato, ver como é que pode fazer isso. É complicado, né, doutora Tabata? Com certeza, Niedo. Bom, eu vou passar aqui para a doutora Tabata, que é o Cantinho do Idoso, né, doutora? Né? Eu estou aqui olhando para a não, mas eu não esqueci do Cantinho do Idoso, não. É que o programa hoje está muito movimentado, mas agora vamos falar do Cantinho do Idoso e de uma lei que a senhora trouxe aí, que foi solicitada semana passada, né, doutora? Isso. Por gentileza. Primeiramente, a dona Cláudia, semana passada, a dona Cláudia aqui de Olaria, ela ligou informando a situação do sobrinho dela e perguntou se existia alguma lei que tratava do direito do trabalhador estudante sair mais cedo da faculdade, do serviço para ir para o colégio, para a faculdade, essas coisas assim. Eu disse à dona Cláudia que existia sim, e eu só não me recordava o número. Então, dona Cláudia, está aqui para a senhora, é o Estatuto do Trabalhador Estudante, aprovado pela Lei número 7, de 12 de fevereiro de 2009. Tá? No artigo 89, ele estabelece quem é o trabalhador estudante, e no artigo 90, ele coloca ali a organização do tempo de trabalho do trabalhador estudante e vem especificando o direito à dispensa, como que é, de acordo com o número de horas semanais que ele trabalha, aí se não enquadra naquelas horas, como é que é. Então,
Tá aqui a lei número 7 de 2009, que foi criado em 12 de fevereiro, tá? É o Estatuto do Trabalhador Estudante. Vamos lá. Com relação à nossa querida lei 10.741, nossa, que bronco que me deu agora, o Estatuto do Idoso. Hoje, nós trouxemos a parte que estabelece do acesso à justiça para o idoso. Uma partezinha meio compridinha um pouquinho, mas eu vou dividi-la em alguns programas e hoje nós vamos falar das disposições gerais. No seu artigo 69, essa lei ela diz que vai ser aplicada de acordo, com o que estabelece o Código de Processo Civil com relação ao rito sumário, procedimento sumário, que é aquele procedimento célere que tem dentro da justiça, que você tem um certo prazo para julgar determinadas questões. Ele estabelece no seu artigo 70 que o poder público poderá criar varas especializadas exclusivas do idoso. Então, o poder público, ele pode criar dentro da vara do trabalho, da justiça comum, da justiça federal, dos juizados, varas especiais, varas específicas para atender processos de pessoas idosas. No seu artigo 71, ele estabelece que é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Então, quer dizer, vamos pegar aqui o exemplo do Niedo. Se o Niedo entrar como parte, ele tem direito à prioridade. Se o Niedo entrar como interveniente, como presidente da Liga Friburguense de Desportos, ele também tem direito à prioridade na tramitação do feito, porque ele é o interveniente representante daquela empresa, assim como o curador, o tutor, um síndico de uma empresa. No parágrafo 1º, a lei estabelece que o interessado na obtenção da prioridade, quem é o interessado? A pessoa com mais de 60 anos, o nosso idoso. Ele fazendo prova da sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. O que acontece? Na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, os advogados eles já costumam colocar lá processo com prioridade na tramitação do feito com base no Estatuto do Idoso. Aí coloca o númerozinho e distribui. Quando esse processo é distribuído, o cartório vai fazer o processamento dele e vai identificá-lo de alguma forma para que chame atenção, para que aquele processo seja tramitado de forma prioritária. Na Justiça Comum e no Juizado Especial Civil, que é o fórum normal que nós temos aqui no Friburgo, que funciona ali em frente à Universidade Cândido Mendes, essa informação é feita pelo advogado ou pelo defensor público antes dele dar entrada no processo. Ele utiliza um sistema que o fórum existe agora, de pré-cadastramento, e ali ele já faz a informação. E acontece da mesma forma, quando se distribui o processo, quando você vai para o cartório e esse processo, ele cria vida ali dentro do cartório, ele leva também alguma informação na sua capa, informando que aquele processo é um processo de uma pessoa idosa e que ele tem prioridade na tramitação. O artigo 2º, o parágrafo 2º, do artigo 71, ele informa que a prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge ou do companheiro, mesmo que seja através de união estável, maiores de 60 anos. Então, se a pessoa entrou com o processo e no decorrer dele, ele veio a falecer, quem lhe substituir no processo tiver acima de 60 anos, vai ter o direito também de ter a prioridade na tramitação dos feitos, tá? Essa prioridade, ela se estende a processos e procedimentos
na administração pública. Se você fizer dentro de vamos dizer, num procedimento no INSS, na prefeitura, em algum órgão de administração pública, você também vai ter direito à prioridade na tramitação, tá? Também vai ter direito a essa tramitação em empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, que são as instituições bancárias. Ao atendimento preferencial, junto à Defensoria Pública, você também tem prioridade, tá? Em atendimento junto à Defensoria Pública, a Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, em relação aos serviços de assistência judiciária. Então, se você procurar a Defensoria do Estado, da União ou do Distrito Federal para dar entrada em algum processo, você também tem atendimento à prioridade. No parágrafo 4º, ela estabelece que o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com destinação a idoso em local visível e caracteres legíveis. Não quer dizer, para você ir a determinados lugares, você, além do atendimento à prioridade, né, além de ter a prioridade no seu atendimento, você tem que ter o assento prioritário ali. Vamos dizer, no caso, quando você procura o correio, quando você procura uma instituição bancária, a prefeitura, você tem um atendimento ali prioritário também para sentar. O código, assim, e entre linhas, ele estabelece que, assim, são crimes sujeitos à punição, quer dizer, são crimes cometidos contra idosos que também têm direito à prioridade na tramitação, tá? Porque o idoso é vítima desses crimes. Então, ele estabelece aqui os crimes. Vamos lá. A negligência, o desrespeito, os atos de violência como puxões, beliscões, abusos sexuais, queimaduras, amarrar braços, pernas e obrigar a tomar calmantes. São crimes praticados contra os idosos. Ameaçar com punição e abandonar o idoso. Agressões verbais como você é inútil, também é um crime praticado contra o idoso. Apropriar-se dos rendimentos, pensões e propriedades sem autorização do idoso. Recusar em dar alimentação ou assistência médica. Impedir o idoso de sair de casa ou mantê-lo em local escuro e sem higiene. O rito processual previsto pelo Estatuto, ele beneficia o idoso e, como eu disse, seria o do procedimento sumário, que é o que tem a previsão de rapidez, porque ele é feito paralelo ao artigo 275 a 281 do Código de Processo Civil. Porque no 280, ele estabelece que o juiz proferirá a sentença depois de todo o trâmite normal, no prazo de 5 dias. E o procedimento sumaríssimo para o idoso, o processo da data inicial até a data final, ele tem que estar ali no prazo de 90 dias. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe do programa. A doutora Tapa passou aí para os senhores coisas importantíssimas que as pessoas precisam saber para tomar suas decisões, né, doutora? Com certeza. Mas vamos lá. O destino, gente, até lembra as pragas do Egito, o que vem ocorrendo na região serrana do Rio. O destino lembra as pragas do Egito, que é o que vem ocorrendo na nossa região serrana, que é aqui do Rio, né? No verão, enchente. No inverno, primavera, o fogo queimando as florestas. E no ano inteiro, o descaso dos governantes e da sociedade. Os efeitos das fortes chuvas, cujo impacto normal seriam as cheias dos rios com pequeno poder de destruição, causam deslizamentos e mortes devido ao desmatamento, ao assoreamento e à ocupação das margens dos rios e das encostas. Ao realizar queimadas e desmatamentos e jogar lixo nos rios, e o voto nulo, e o voto no lixo. O voto no lixo. A população também é responsável pelas tragédias que previsivelmente ocorrem todo ano. Tem um assunto que é importante aqui, eu acho que ainda vai dar tempo para mim falar. Vai dar tempo, sim.
Como lidar com a inadimplência no condomínio? Isso é um assunto que diariamente, né, doutora? Existe Nossa, isso. festival. Os bons pagadores geralmente não suportam custear despesas comuns que deveriam ser assumidas, também pelo vizinho inadimplente. A solução do problema do inadimplimento no condomínio não é fácil e requer a agilidade do síndico e da administradora, que já dispõe de ferramentas jurídicas direcionadas ao devedor descumpridor do seu dever. Abordaremos 3 ferramentas que podem ser utilizadas no caso do não cumprimento dos deveres na seara condominial. A primeira ferramenta, que já está sendo utilizada e aceita pelos tribunais no Brasil, é a proibição pelo condômino inadimplente do uso da área comum do edifício. O tema é delicado, mas já encontra respaldo na jurisprudência. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi um dos pioneiros na análise do tema e já decidiu pela proibição de uso de áreas comuns ao condômino inadimplente, validando a Assembleia que deliberou sobre o uso total da penalidade. Para esse caso, no entanto, é imprescindível a aprovação da proibição em Assembleia Geral, que deverá ser convocada para tal finalidade e com um quórum específico, para a regulamentação das áreas comuns e a impossibilidade do uso pelo inadimplente. No mesmo sentido, a segunda ferramenta, utilizada em alguns estados, é o protesto das cotas condominiais e a inclusão do devedor no rol do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Isso aí os condomínios já estão até se filiando ao SPC para acontecer isso. E a terceira ferramenta a ser utilizada é a aplicação de multa mais pesada daqueles percentuais geralmente praticados nas cobranças até 2%. Tal multa pode ser superior a 5 vezes o valor das contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Nesse caso, o tema deve ser submetido à votação em Assembleia e a aplicação da penalidade deverá ser aprovada, sendo aplicada ao condômino que reiteradamente não cumpre com os seus deveres. Está no artigo 1337 do Código Civil Brasileiro. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela sua participação. Ele colocou aqui para mim: parabéns pelo programa. Niedo, dentro do período eleitoral, Niedo, eu sei que não pode haver contratação nem inauguração de obras. Agora, licitação de coisas urgentes como a saúde, eu queria perguntar a vocês se também não pode haver, porque a construção e a implantação do Hospital do Câncer continua totalmente parada. Foi por causa do período eleitoral ou por safadeza mesmo? Eu posso... pelo período eleitoral não foi, porque essa primeira licitação foi adiada antes do período eleitoral, né, doutora? Com certeza. Então, pelo período eleitoral, tenho certeza que não foi. Não foi. Senhor Ilmala do Amparo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o Pisolato foi solto na Itália. A Itália negou a extradição dele, porque a Itália disse que a prisão aqui no Brasil é desumana, e o ministro Marco Aurélio de Mello concordou com a Itália. Sabe por quê, senhor Imar? Ele foi solto na Itália, não vai vir para o Brasil, porque o Brasil não mandou aquele italiano para lá, esqueço o nome dele, o italiano aí que ficou preso a vida toda. Aquele Batista, né? Como é que é? Não sei o que lá. Batista, que o Lula negou em mandar ele lá para a Itália de volta, e eles agora não estão mandando o Pisolato para cá. E até porque quem manda no país é a cúpula do PT, é Pisolato, é de André Disseu, é Lula, é essa turma que manda no país. Entendeu? Quem manda no país é essa turma do PT. Então, lógico que a gente sabia que ia acontecer, e todo mundo, daqui a pouco, não tem ninguém preso em casa, coisa nenhuma, que se a conversa fiada, está todo mundo solto. Poluição sonora. Insuportável a poluição sonora provocada por motociclistas que acionam buzinas insistentemente, sobretudo nos túneis, e utilizam descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, o que, além da autuação, justificaria a retirada do veículo de circulação para a regularização, constituindo tais práticas infrações previstas na legislação de trânsito. Deveriam seus agentes coibirem estes atos ilegais, mediante intensa fiscalização, a exemplo do que vem ocorrendo com a lei seca,
o que tornaria o tráfego mais silencioso e menos agressivo. Mas é um absurdo isso mesmo, né, doutora Tábua? É uma loucura. Você vem dirigindo, o trânsito engarrafado e eles vêm... É brincadeira. É uma poluição sonora insuportável. É insuportável. Os pichadores da estátua do Zumbi, os senhores viram aí na imprensa, né? E outros monumentos da cidade se apresentaram à polícia de forma espontânea. Coisa linda, hein? Coisa linda, se apresentaram de forma espontânea. Por determinação jurídica, vão ter que limpar a sujeira que fizeram. Quem vai custear o material para aquela limpeza? Terão orientações jurídicas gratuitas, vão aparecer na TV, virar celebridades, vão ganhar seus minutos de fama e, se bobear, ainda serão convidados para participar de algum show. São coisas do Brasil, não é verdade? São coisas do Brasil. Só no Brasil tem essas coisas. O Brasil é um país atípico. É verdade. As contratações do serviço público são realizadas de duas maneiras: através de concurso, em que os admitidos conseguem a vaga por mérito, ou os nomeados por um servidor a bel prazer, sem critérios pré-definidos. Este segundo caso exemplifica o velho ditado: fazer graça com o chapéu alheio. Enquanto não se criar uma lei mais rígida para punir um servidor que praticar este ato ilícito, fatos como o do conselheiro do TCE-RJ, que não entendendo por que o cargo é vitalício, vão continuar acontecendo, pois o risco de algo de grave acontecer com ele é quase zero. E, além do mais, quem vai julgá-lo são os seus próprios pares. É uma tristeza. E, para terminar, o triste recorde. Pronto, agora podemos nos orgulhar de mais um título somente alcançado pelos países do primeiro mundo. O vigilante Tiago Henrique, com 39 mortes sabidas e algumas ainda não confessadas ou a ele imputadas, leva-nos ao topo do ranking. Algumas ONGs sairão em defesa do mais novo motivo de orgulho nacional, classificando-o como doente. O vigilante lerá alguns livros, fará algumas vassouras e daqui a 2 ou 3 anos tentará bater os seus recordes de morte. É o Brasil, doutora Tábua, infelizmente, e a continuação disso tudo está aí. Doutora Tábua, as suas despedidas, por gentileza. Bom, agradecendo a participação de todos, que mais uma vez nos permitiram entrar no seu lar, trazendo as notícias, trazendo aqui com muito carinho o Cantinho do Idoso para vocês, desejando a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do programa, que entraram em contato conosco. Quero dizer aos nossos telespectadores que eu hoje trouxe aqui a covardia que estão tentando fazer com a Liga Friburguense de Esporte, a covardia que o prefeito Rogério Cabral está tentando fazer com o esporte amador da nossa cidade. Mais covardia ainda que quando essa entidade foi fundada em 1925, o prefeito Rogério Cabral, coitado, nem tinha esperança de um dia vir ao mundo. E hoje, acobertado pelo cargo de prefeito de Nova Friburgo, quer acabar de vez com o esporte amador de Nova Friburgo, que nós fazemos com tanto sacrifício, com tanto carinho, e não temos nenhuma ajuda, nem do município, nem particular. Fazemos com as nossas economias, com as economias dos pais das crianças que ajudam a pagar aqueles árbitros que vão lá por uma quantia mínima possível, só para que a gente possa fazer essas competições e dar alegria a essas crianças. Essas crianças, na véspera daqueles jogos, coitados, muitos nem conseguem dormir, esperando a ansiedade de jogar aquela partida de futebol. E isso, hoje, é dividido entre a presidência da Liga, entre os pais dessas crianças que lutam com muita dificuldade, mas fazem isso para ver os seus filhos alegres e satisfeitos. E vem o poder público, através do prefeito,
querer acabar com esse mínimo que já não é nada. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.